sou Diego e hoje, junto com Mariana, vamos falar da média e amplitude de um conjunto de dados. Esse assunto é do eixo de Estatística e Probabilidade e é dado no 7º ano. Enfim, nós traremos o conceito de média e amplitude e como calculá-las e também tentar relacionar uma com a outra. Então, inicialmente, eu trouxe aqui uma notícia, um trecho do jornal, que diz o seguinte: pesquisas mostram que os brasileiros passam em média 3 horas e 45 minutos do dia utilizando aplicativos do celular. E a questão é a seguinte: qual o significado desse termo? Passam em média 3 horas e 45 minutos do dia. Tentem refletir um pouco. Será que cada brasileiro passa exatamente 3 horas e 45 minutos do dia? A gente vê que tem a palavra média aqui, né? E o que é que vocês acham? A gente sabe que não. Tem pessoas que utilizam mais o celular, tem pessoas que utilizam menos. E não dá para dizer que todos utilizam a mesma quantidade, né? Então, não. Se não é isso, então, qual o significado desse valor aqui, dessa quantidade de horas? E o que ela representa? Então, a gente vai ver que a média vai estar relacionada com a distribuição de todos os dados, né? Ela vai ser um valor que digamos que é um termo central. A média é uma medida do termo central do conjunto e ela vai de certa forma representar todos os dados que eu tiver. Então é como se eles pegassem informação de todos os brasileiros e encontrassem um valor que fosse que representasse, né, a quantidade de horas que todos passam no celular. Não que essa quantidade de hora seja a mesma para todos, né, mas é uma quantidade que representa o todo. Então, antes de trazer a forma de calcular a média, eu queria que vocês tentassem pensar um pouco a partir desse problema. Então, como distribuir igualmente os blocos nas 5 colunas, né? Eu tenho alguns blocos aqui distribuídos, tenho 5 colunas, né? Alguns blocos têm mais, outros têm menos. Eu quero distribuir para ficarem iguais, todos terem a mesma quantidade de blocos. Pausem o vídeo, pensem em de que formas, pode ser uma forma, pode tentar encontrar outra diferente, mas de que formas eu consigo organizar isso aqui e deixar todos com a mesma quantidade. Então, inicialmente a gente precisa saber quantos blocos nós temos, né? Então, contabilizando aqui, em uma coluna eu tenho 8, na segunda eu tenho 4, na terceira eu tenho 6, na quarta 2 e na quinta eu tenho 5 blocos. Nessa eu vou deixar igualmente e todas as colunas têm que ter a mesma quantidade de blocos. Vocês concordam com isso? Então, como é que eu organizo para ficar a mesma quantidade de blocos e quantos blocos precisam ter cada coluna? A primeira coisa que nós temos que fazer, então, é ver o total de blocos que nós temos, né? Quantos blocos tem aqui ao total? Então, eu vou somar 8 mais 4, mais 6, mais 2, mais 5. E nós vamos ter aqui um total de 25 blocos. E agora, sabendo o total de blocos, nós podemos dividir entre as 5 colunas. Ou seja, eu vou ter 25 dividido por 5, que é 5 blocos por coluna. Ou seja, eu vou organizar dessa forma. Então, se vocês tentarem organizar direitinho, vocês vão ver que não está acrescentando bloco, nem está tirando. Eu só estou organizando os blocos em cada coluna. Então, se eu organizar, cada coluna vai ficar com 5 e vai estar tudo certinho. A partir disso, a gente tem uma ideia de como é que calcula a média, né? Então, como calcular a média de um conjunto de dados? É o seguinte: a média é uma divisão entre a soma dos valores da variável que a gente está estudando. Então, antes a gente estava estudando blocos,
No primeiro exemplo a gente estava estudando a quantidade de horas que o brasileiro passa no celular. Então, em cima a gente vai somar todos os valores da variável que a gente estiver estudando. E embaixo a gente vai dividir pelo total de parcelas que compõe. Então, tentar trazer algum exemplo aqui para vocês. Exemplo 1. João listou os seus gastos com lanches durante os 6 últimos meses de 2020. E qual a média de gastos de João nesses 6 meses? Então, aqui temos os gastos de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? A gente vê que tem gastos com valores diferentes. E quer saber qual é a média de gastos de João. Então, como a gente viu, a média vai ser um valor central que vai representar todo o conjunto. E como também foi visto agora há pouco, para calcular a média, nós vamos somar todos os valores da variável. A variável aqui é o gasto, né, com lanches. Então, vamos somar todos os valores aqui que foram gastos e dividir pelo total de parcelas que compõem a soma. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas, né? São 6 meses, então são 6 parcelas que compõem aqui. Resumindo, a média vai ser essa soma de todos os valores que foram gastos. 70 mais 35, mais 28, mais 35, mais 27, mais 30. E dividir por 6, que é a quantidade de parcelas que eu tenho aqui. Somando aqui essa parte de cima, eu vou ter 225. E aí quando eu for dividir por 6, eu vou obter R$ 37,50. Então, a média de gastos dele, durante esses 6 meses, foi de R$ 37,50. E agora tem outra pergunta. Qual a maior variação dos gastos de João durante esses 6 meses? A gente sabe que variação é uma diferença, né? É a diferença entre dois valores. E ele pergunta qual a maior variação dos gastos. Então, se é a maior variação, eu tenho que ter o maior valor e o menor valor para poder ter essa maior variação. Um exemplo de variação é eu pegar aqui de julho para agosto. Né, de julho para agosto variou quanto? 70 menos 35, ou seja, variou R$ 35. De agosto, corrigindo, de agosto para setembro, variamos o que? De 35 menos 28, R$ 7. Então, a variação é isso. Eu vou subtrair os valores, só que aqui ele pede a maior variação. Então, eu vou utilizar o maior valor, que é 70, que a gente tem aqui, e utilizar o menor valor, que é 27. Então a maior variação vai ser R$ 70 menos R$ 27. Subtraindo aqui a gente obtém R$ 43. Então a maior variação aqui, a maior diferença nos gastos foi de R$ 43. Foi justamente entre os meses de julho e o mês de novembro. E aqui agora a gente traz um conceito. Essa maior variação do conjunto que a gente acabou de calcular, vamos chamar de amplitude. Então, ao invés de chamar de variação do conjunto, maior variação, vamos chamar agora de amplitude. Ou seja, a amplitude vai ser a diferença entre o maior valor e o menor valor do meu conjunto de dados. Então, dado um conjunto, a minha amplitude vai ser sempre isso. Eu vou pegar o maior valor e subtrair dele o menor. Agora vamos voltar ao exemplo anterior. A gente viu então que João gastou em média R$ 37,50 durante os 6 meses e a amplitude dos gastos foi de R$ 43. Né? Agora a gente tem que tentar entender a relação entre a média aqui e a amplitude. Vamos pensar um pouco. A gente vê aqui, ó, que tem alguns valores que estão bem próximos, ó, 35, 28, 35, 27 e 30, mas tem um que está bem acima deles, né? No mês de julho ele teve um gasto bem maior
e nos outros meses ele reduziu bastante o gasto. Então esse 70 ele está influenciando diretamente na média. A gente vê que a média aqui, ó, 37,50, está acima de todos os outros meses aqui, ó. Né? Então digamos que ela não está representando bem esse conjunto de dados, né? Ela está acima da maioria dos dados aqui. O que acontece? Ela está alta porque eu somei 70 aqui, né? Quanto maior a soma no numerador, a gente viu que a média é uma divisão, né? Dessa soma aqui por 6. Então quanto maior essa soma aqui, maior vai ser a média. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos pensar o que acontece com a média e amplitude se desconsiderarmos esse primeiro mês. Né? Vamos agora tratar apenas com valores próximos, né? Que tem uma diferença, digamos, menor que a diferença que tinha antes, né? A amplitude antes era de 43, consequentemente a amplitude agora vai ser menor porque a gente não tem mais o 70, né? Não tem aquele maior valor. Então vamos aqui calcular a média. Retomando aqui, né? A gente excluiu o primeiro mês e temos aqui apenas agora 5 meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, com esses 5 valores aqui. Então, novamente, como é que a gente calcula a média? A média é a soma dos valores da variável, né? Então, vou somar novamente agora esses 5 valores aqui e dividir pelo total de parcelas que compõe a soma, né? Eu tenho 5 parcelas aqui que eu estou somando. Então, a média vai ser a soma das 5, 35 mais 28 mais 35 mais 27 mais 30, dividido por 5 agora, que é a quantidade de parcelas, né? Eu tenho aqui 5 parcelas, então eu tenho que dividir por 5 para distribuir igualmente e calcular a média. Quando eu somar aqui em cima, eu vou ter 155 e depois que eu dividir por 5, eu vou obter R$31. Então agora a gente obteve uma média bem menor que a anterior, né? Antes era 37,50, agora é 31, sendo que a gente excluiu um dos meses. E o que acontece agora com a amplitude? Relembrando, a amplitude é o maior valor menos o menor valor. Quem é o maior valor agora? Já que a gente excluiu 70, o maior valor agora vai ser o 35, né? Pode ser esse ou esse. Independentemente, o maior valor aqui desse conjunto é 35. E o menor valor continua sendo o 27. Então, a amplitude vai ser 35 menos 27. Quando eu subtrair aqui, eu vou obter que a amplitude é R$8. Então a gente também obteve uma amplitude bem menor do que a anterior, né? A anterior era R$43 e a nova é R$8, que é essa diferença. Então, comparando a primeira média e a primeira amplitude com a segunda média e a segunda amplitude, nós temos isso aqui. Quando a gente estava com 6 meses, sendo que tínhamos um mês que tinha R$70, né, que era um valor bem acima dos outros, a média era R$37,50 e a amplitude era R$43. Depois que a gente tirou aquele mês que tinha um valor bem acima e deixamos 5 meses, a média caiu para 31 e a amplitude para R$8. Se a gente voltar aqui, a gente vê que o 31 ele está dentro de todos os valores aqui, né? E digamos que ele é um valor que dá para representar bem esse conjunto, né? Ele está próximo da maioria dos elementos aqui. Está próximo do 35, próximo do 28 e próximo do 27. Então ele é uma média que representa melhor esse conjunto do que a média anterior, que era 37,50. Sendo que o primeiro também a gente tem que lembrar que antes tinha o mês de julho que era de R$70. Então, voltando, essa segunda média aqui ela representa melhor. E será que isso tem a ver com a amplitude? A resposta é sim. Se a amplitude diminuiu, quer dizer que os valores agora todos estão mais próximos, né? Vocês concordam? Se 35 é o maior valor e 27 é o menor, e R$8 é a diferença maior, no caso é a maior variação aqui de todos os elementos do conjunto, então todos estão próximos. E consequentemente a média também vai estar próximo de todos. Então é isso que eu quero que vocês entendam
quando a gente reduziu um dos meses que tinha um valor acima, bem acima dos outros, né, e deixou apenas valores que tinham uma diferença pequena entre eles. A amplitude diminuiu e, consequentemente, a média também ficou mais próxima. Não porque a gente reduziu um mês que a média diminuiu. A média diminuiu porque agora os valores estão mais próximos, né? Se eu tivesse tirado um valor menor, por exemplo, se eu tivesse retirado o 27, talvez a média não tivesse diminuído. Talvez ficasse até mais alta. Enfim, é basicamente isso que eu queria que vocês entendessem. A relação entre a média e a amplitude. Se eu tiver uma amplitude grande, consequentemente minha média ela não vai representar fielmente ou aproximadamente o conjunto de dados. Mas se eu tiver uma amplitude menor, isso quer dizer que minha média ela está bem próxima dos valores, então ela está representando bem esses valores. Olá pessoal, meu nome é Mariana Matos e dando continuidade a essa aula, vamos para o exemplo 2. Em 2020, as 9 primeiras partidas de um clube no Campeonato Brasileiro apresentaram as seguintes quantidades de gols. Então, na primeira partida nós tivemos 2 gols, na segunda partida 2 gols, na terceira 5, na quarta 1, na quinta 8, na sexta 4, na sétima nenhum gol. Na oitava, 4 gols e na nona, 2 gols. E aí a pergunta é a seguinte: qual a média dos gols e a amplitude durante as 9 rodadas? Então, para a gente encontrar a média, a gente precisa somar a quantidade de números de gols, certo? E depois dividir pelo número de partidas. Então, vamos lá. 2 mais 2 mais 5 mais 1 mais 8 mais 4 mais 0 mais 4 mais 2, dividido por quanto? 9, que são 9 partidas. A soma do número de gols é 28 e divide por 9. Então, a média ficou em 3,11 gols por partida. E aí, ele também quer saber a amplitude dos gols. A amplitude é o quê? O maior número, a maior quantidade de gols, menos a menor. Então, vai ser 8, que foi a maior quantidade de gols, menos a menor, que é 0. Então, 8 menos 0 é o próprio 8. Então, a amplitude deste campeonato para este clube foi de 8 gols. Vamos lá, o exemplo 3. Na escola de Pedro, a nota final é calculada a partir da média aritmética de todos os bimestres, e o aluno deve ter uma nota final maior ou igual a 6 para ser aprovado. Essas são as notas de Pedro. Então, bora observar as notas de Pedro, certo? Em matemática, ele ficou no primeiro bimestre com 5,7, já em português ele ficou com 7. No segundo bimestre, em matemática, ele ficou com 8, e em português ele ficou com 3. No terceiro bimestre, 5,6 em matemática e 8,5 em português. E no quarto bimestre, 7,3 em matemática e 5,5 em português. Então, ele quer saber as médias da disciplina de matemática e português e diga se ele foi aprovado ou não. Analise também a amplitude das notas nas duas disciplinas. Então, vamos lá. A gente tem as notas, certo? E vamos calcular a média de matemática. Então, nós devemos fazer o quê? Somar as notas e divide pela quantidade de bimestres. Então, vamos lá. A soma das notas vai ser 5,7 mais 8 mais 5,6 mais 7,3. E dividir pela quantidade de bimestres, que foram o quê? 4 bimestres. Isso resulta em 26,6 dividido por 4 igual a 6,65. Então, ele foi aprovado, certo? Porque 6,65 é maior que 6. Depois, a gente calcula a amplitude, certo? A amplitude de matemática. Então, a maior nota, que é 8, menos a menor, que foi 5,6. E a amplitude deu quanto? 2,4. Em português, nós teremos o quê? A soma das notas dos bimestres, que é 7 mais 3 mais 8,5 mais 5,5, e divide por quanto? Por 4. Isso aí resulta em quê? Em 24 dividido por 4, que é igual a 6. Então, ele foi aprovado também em português. E qual foi a amplitude? Qual é a maior nota? 8,5 e a menor, 3. Então, 8,5 menos 3 equivale a 5,5.
Até a próxima aula, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal e continuar acompanhando as nossas aulas. Até mais!